pelo sinal da Santa Cruz, quebramos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vendo Jesus, aquela multidão, subiu a um monte e, tendo sentado-se, aproximaram-se dele os discípulos. Abriu então a sua boca e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados. O Senhor começa deste modo este seu grande discurso. O primeiro dos 5 grandes discursos que ele apresenta no Evangelho de São Mateus. Neste, ele coloca-se no alto, a fim da sua voz se propagar, e ele mostra este ato de seguimento. E ele começa com uma palavra forte: bem-aventurados, makarioi, beati. O uso do grego, essa palavra makarioi ela é usada a partir de um verbo, makarixo, que na aplicação do futuro ativo em grego, makario significa julgar, proclamar beato, bem-aventurado. Mas, ao mesmo tempo, este verbo também pode ser adjetivado e o sentido ao qual ganha é bendito ou feliz. A língua latina, ela traz este sentido, este contemplar, esta expressão, beati. Em português, as traduções vemos, por vezes de modo bem enfático, bem-aventurados, mas também podemos encontrar algumas traduções onde traga este outro sentido: felizes. O Senhor, Ele nos convida a isso, a bem-aventurança e felicidade, algo que vai além, uma felicidade que está atrelada ao seguimento dEle, que está diante da união com o Senhor, uma felicidade que ela é contrastante, vai imediatamente diante do oposto que o mundo apresenta. E é quase que explícito quando vemos aquilo que o Senhor apresenta nas bem-aventuranças. Porque se o mundo apresenta e mostra que a felicidade está no prazer das coisas, o Senhor coloca no ser puro de coração. Se o mundo coloca no ter as coisas, no possuir bens, no enriquecer, nosso Senhor coloca a felicidade diante dos pobres de espírito. Se o mundo coloca diante do poder, no influenciar, no ter domínio, nosso Senhor, justamente no oposto, os perseguidos por causa da justiça,
Nosso Senhor, Ele mostra justamente o sentido da felicidade diferente do mundo. Coloca esta mudança de ótica. O autêntico discípulo de Cristo, aquele que o segue, aquele que está unido a Ele, é aquele que é feliz. Feliz não porque faz, mas por ser discípulo, por ouvir o Mestre, por estar com Ele, por estar nesta união íntima e próxima do Senhor. Não por ter ou por ser do mundo, não diante das lógicas que o mundo apresenta, mas por estar em Deus. É quase que um evidenciar quando vemos outras passagens no Evangelho, aonde, por exemplo, São João apresenta exatamente este sentido. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Não seguimos a lógica do que o mundo propõe, do que o mundo apresenta, diante da busca por esta felicidade vazia, mas ali estamos para, em meio a este mundo, sermos de Deus. Isso é ainda mais explicitado, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, após a ressurreição do Senhor, após a sua ascensão, quando se começam as perseguições, vemos a felicidade dos apóstolos diante de algo abismador. Eles se sentem felizes depois de terem sido açoitados, estão felizes porque foram considerados dignos de sofrer por Cristo. Quase nesta expressão da bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos, os humilhados, bem-aventurados quando forem contra vós por causa de mim. Este ato daqueles que souberam ouvir, que souberam corresponder. Quando vemos as bem-aventuranças, vemos dois modos nos quais elas são expressas. São Lucas, quando faz o sermão, não da montanha, mas da planície, ele coloca de modo mais resumido 4 bem-aventuranças, aonde depois vem um ato oposto, que leva a um modo de ver justamente o contraponto do mundo, o ato da tristeza. Ai de vós! Mas São Mateus, ele esmiuça mais as coisas, ele anuncia de modo mais pormenorizado, colocam 8 bem-aventuranças, 8 modos, 8 correspondências que somos chamados a ter para sermos verdadeiramente felizes. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. As bem-aventuranças expressam este ato de felicidade. Nosso Senhor mostrando um pouco do seu manual, como corresponder, como segui-lo, como ser seu discípulo, como estar com Ele, como ser de Deus, verdadeiramente felizes. Feliz quando estamos em Deus. Somos felizes verdadeiramente diante da unidade com o Senhor, diante deste corresponder, não segundo as coisas do mundo,
mas no ato de unidade com o Senhor. É engraçado quando vemos, né, aquela série The Chosen, né, Os Escolhidos. A abertura ela mostra este sentido de felicidade. Vemos logo na abertura o mar, né, com peixes, né, claro, com aquelas gravuras, e são todos cinza. Só que tem um momento onde um vira o lado oposto, né, como se estivesse voltando, nadando contra a maré, e no lado de modo contrário ao que todos vão, e ele ganha uma cor diferente. Esse ato de conversão, de encontrar com o Senhor, de ter esta visão de resplandecimento na unidade com Ele, essa cor de ser feliz por encontrá-lo, ainda que não seja como os outros mostram-se felizes. Somos felizes por estar nele, ainda que tenha tribulações, ainda que tenha dores, ainda que tenha perseguições. O ato de estar em Deus é essa a causa da nossa felicidade. E vemos isso numa expressão. A felicidade, dizia Papa Bento XVI, quando apresenta aquele livro, né, Introdução ao Cristianismo, né, não está num ato de conhecimento, não está numa prática, está no encontro. Podemos ver por que não está no conhecimento, ou então no ato de praxis, de fazer as coisas. Um teólogo, por exemplo, sabe muitas coisas, conhece a Sagrada Escritura, sabe, né, toda a parte dogmática, mas pode não ter fé, pode não ter tido este encontro, pode não ter tido esta mudança. Ele conhece, mas ele não vive, aquilo não transforma. Ele meramente tem um papel rabiscado na parede e ponto. Faz artigos, mas a sua vida não muda, não toca, porque ele não se encontrou. Do mesmo modo, podemos ter em nossas paróquias, pastorais, né, na nossa convivência, tantos católicos que vão à missa todos os domingos, que estão ali, que são membros de pastorais, que fazem isso e fazem aquilo, mas por mera praxis, por mero costume, mas nunca encontraram de verdade, nunca se abriram, e por isso acaba sendo vazio. Você vê, é um na igreja, quase que um fingir que presta atenção, e terminando é outro completamente diferente. Parece que nunca nem ouviu, não se deixou tocar, não se deixou encontrar pelo Senhor, não soube abrir. Por isso são assim, por não abrir-se a este encontro. E por isso o Papa Bento XVI coloca isso. Onde está o início do cristianismo? Não no conhecimento, não numa prática, não nisso ou naquilo, mas no encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. Ali está a nossa felicidade, quando encontramos e nos deixamos encontrar pelo Senhor. Porque se a gente não tem este encontro, não tem como ser manso, não tem como buscar, não tem como ser diferente, porque a gente não conhece aquilo que é diferente, aquele que nos chama a ser mais. É necessário este encontro, no encontro com Ele,
diante do conhecê-lo, diante do ter intimidade, do mesmo modo como Santo André e São João fizeram, depois de João Batista ter apontado, deles irem, pedirem para saber onde ele morava, ele os levou a conhecer a esta proximidade, a esta intimidade. Diante do chamado do Senhor que leva assim a dar o sim, a querer corresponder, a querer segui-lo, que leva a esta mudança de vida, leva a esta proximidade. Aí sim, temos esta felicidade de estar em Deus, diante ainda que seja das perseguições, das tribulações, daquilo que é contrário. Só no encontro com Ele que entendemos esse sentido das bem-aventuranças, de ser pobre e misericordioso, de ser manso e pacificador, de chorar e ser puro, de ter fome e sede de justiça e de ser perseguido por causa dela. Só assim conseguimos entender neste ato de transformação, de sermos de Deus. Falar das bem-aventuranças das 8, acho que não caberia numa meditação, talvez num retiro inteiro, quem sabe. Por isso, em 3 pontos esta meditação, falar de 3 delas: da pobreza de espírito, da mansidão e do chorar. O que é ser pobre? São João Crisóstomo, no seu comentário, quando faz suas homilias sobre as bem-aventuranças, nos diz: pobre de espírito se podem também chamar os temerosos, aqueles que tremem diante das ordens de Deus, como o próprio Deus disse pela boca de Isaías. O pobre de espírito, ele é aquele que sabe ouvir a Deus, ele sabe aquilo que Deus quer, ele é aquele que sabe se abrir à vontade do Senhor, não se apegando às coisas. Vemos, por exemplo, São José, abriu à vontade de Deus, teve que largar tudo em Nazaré para descer a Belém, depois tudo em Belém para fugir para o Egito, depois começou a ter alguma coisa no Egito, largar tudo para retornar. Saber se deixar conduzir pelo Senhor, saber fazer a vontade de Deus. São aqueles que, como apresenta Santo Agostinho, são humildes, sabem quem são, sabem se encontrar, se abrir. E diz Santo Agostinho, suas homilias: os soberbos se buscam agradar nos reinos desta terra, mas os humildes pertencem ao reino dos céus. Essa bem-aventurança mostra-nos isso, né? Os pobres, eles têm o reino dos céus. São aqueles que talvez pudéssemos dizer, como São Tomás, né? Diante de uma anedota, uma das histórias que eu mais gosto, né? O verdadeiro ambicioso, que não quer uma coisinha ou outra, mas quer aquilo que é maior. O pobre de espírito é aquele que quer mais, quer Deus. Não se contenta com pequenas riquezas que passam, mas quer este ato de estar inteiramente no Senhor. São aqueles que buscam a vontade de Deus, que buscam corresponder ao querer de Deus. Os que choram
os aflitos, os que estão arrependidos, olhando para si mesmo dos seus pecados e se afligem por terem ofendido a Deus, ou diante das ofensas que os outros cometem contra o próprio Deus. O chorar, este ato de arrependimento, que é expresso por vezes como a feliz tristeza, este ato de ter um coração contrito, arrependido. Vemos na própria Sagrada Escritura, nos Evangelhos, aquela mulher que lava os pés do Senhor com as suas lágrimas, arrependido da sua vida, que mostra este ato de mudança, que chora os seus pecados. É belo ver, por vezes, nas confissões, as pessoas arrependidas que chegam a soluçar, chorar ao apresentar os seus pecados. Deixe olhar para si e ver o quanto ofenderam a Deus. Vemos isso, né? E ao mesmo tempo, podemos ver o choro daqueles que olham aquilo que fazem com Deus. A oração que o anjo de Portugal, antes das aparições da Virgem Santíssima aos pastorinhos, ensina a eles, mostra este ato, de reparação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Este ato de chorar por aqueles que nunca se encontraram com Deus, por aqueles que vão contra o Senhor, por aqueles que têm o seu coração empedrecido, duro, por não buscar a correspondência, mas ao contrário, ofender a Deus. Este ato reparador. São José Maria, no ponto 216, vai quase que no caminho oposto, ao dito popular, quando diz que os homens não choram, e diz ele: não te vergonhes, chora. Sim, os homens também choram, como tu, na solidão e diante de Deus. E depois completa: com essas lágrimas ardentes e viris, podes purificar o teu passado e sobrenaturalizar a tua vida atual. Por vezes é necessário que nós também choremos. Choremos os nossos pecados, por ver aquilo que fazemos contra Deus, por ofender o Senhor, pela nossa dureza. Saber chorar por aqueles que ofendem a Deus e assim, ao mesmo tempo, nós levarmos a esta mudança, a esta unidade, este choro de contrição, este choro de reparação, este choro feliz daqueles que amam o Senhor. E estes, aqueles que choram com este ato de amor, estes serão consolados. Podemos também olhar e ver quem são os mansos. Responde Santo Agostinho: mansos são os que cedem às exigências injustas, não resistem ao mal, mas vencem o mal pelo bem. Manso é aquele que sabe dominar-se, que em meio às durezas, às perseguições, não se revolta, não se encoleriza, mas cede, sabe conviver com as injustiças, com as aflições, com aquilo que
levam e afligem a ele próprio. Não impõe resistências agressivas contra o outro, mas, com ato de bondade, vence a maldade alheia. Assim, aconselha também Santo Ambrósio: abranda teu temperamento para que não fiques irado, e se alguma vez te alterares, não peques. Deve-se buscar ser como o Senhor, manso cordeiro levado ao matadouro, insultado, não insultava, agredido, não revidava. É assim, dominando os nossos impulsos, sendo paciente, sabendo sofrer, que possuiremos a terra que o Senhor nos prometeu, aquela que é a verdadeira terra, o céu. Basta ver o grande exemplo que o Senhor nos deixa, aquela que soube viver e corresponder inteiramente ao Senhor, a Virgem Maria. Ela foi verdadeiramente pobre de espírito, a humilde escrava do Senhor, que ouvia, atenta e guardava no coração, que fazia em tudo a vontade de Deus. Ela, a Virgem humilde, a Virgem lacrimosa, que aos pés da cruz chorava, que consolava o Senhor com as suas lágrimas, unia-se a Ele diante do suplício e da dor da cruz. Ela, aquela que foi a mais mansa de todas, a intercessora, que pela sua bondade leva a tantos a conversão, a mudança de vida. Ela, a Virgem feliz, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Que ela nos ensine a sermos fiéis servidores de Cristo, para sermos assim verdadeiramente felizes, como Ele quer que sejamos. Eu te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.